Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da taxa de gestão de patrimônio. Hoje é dia 1º de agosto, segunda-feira é dia 1º de agosto, né? Passou rápido julho e já estamos na reta final aí do mês. Faltam 4 meses para terminar esse 2022, que está sendo um ano bem volátil, né? Vamos assim dizer. Aqui a gente tem um disclaimerzinho. Bom, Boletim Fox hoje, dia 20, né, saiu agora, saiu na sexta-feira, mas a gente recebeu agora, né? A expectativa do IPCA para o final do ano cai pela quinta semana consecutiva, então o mercado tem revisado para baixo o IPCA, 7,15. O PIB sobe, né, pela quinta semana consecutiva, ou seja, já estamos para 1,97, né? O mercado revisando o PIB constantemente para cima, o câmbio estável em 5,20 e a Selic estável em 13,75. É a sexta semana consecutiva em que o mercado acredita que não há mais espaço ou não há motivos para subir a taxa Selic até o final desse ano. Tá? Isso é uma ótima notícia porque havia muitos analistas acreditando que haveria a possibilidade de ter um PIB, de ter uma taxa Selic superior a 14, né? Então a gente vê por hora essa estabilidade que acontece em função dos incentivos ao ICMS e, é claro, né, a gente vê o petróleo caindo bastante, o minério caindo bastante, as commodities cedendo relativamente muito, o que faz com que tire essa pressão dos preços não administrados pelo governo e aí não administrados pelo IPCA e, portanto, a gente tem um alívio nas expectativas de toda a classe financeira, né? Todos os economistas e finanças que elaboram esse boletim Focus para para esse para nós aqui toda segunda-feira. Para o mercado, tá? Nós usamos isso aqui segunda-feira. E o horizonte relevante, então, passa a ser, evidentemente, a 2023. E a gente nota que 7,75 a 5,33, e, portanto, a gente vê uma revisão constante de 23 para cima, porque esse número aqui precisa chegar próximo a esse número aqui, né? Então, eh, esse ato aqui vai sendo fechado em função, é claro, do que a gente chama de memória ou inflacionária, ou melhor ainda, mais bonito, é inércia inflacionária. Então, a gente tem um pouco dessa inércia que vai ser arrastada para o ano que vem, portanto, os analistas fazem esse trabalho de conversão. É claro que é uma magnitude que precisa ser assistida, não tem como, né, se você não dá para imaginar, pode ser que o petróleo caia mais ainda, o minério cai mais ainda, enfim, a gente não tem problemas em nenhuma safra e aí essa revisão aqui fique estável até pare, né, porque aqui começa a cair mais, tá. Por hora a gente só fica de olho nesses dados aqui, né, o PIB, segunda revisão para baixo do PIB para o ano que vem, né, 0,40, a gente acredita que vai ter um PIB fraco ano que vem o mercado, câmbio estável em 5,20, Selic em 11, né? A gente já vê um câmbio bem menor para o ano que vem, para o final de 2023. Eu não gosto muito de olhar isso daqui, tá? Eu prefiro aqui, porque eu acho que os analistas já erram muito isso daqui, que sai isso aqui, né? Então, enfim. Bom, o mês terminou e essas foram as narrativas do mês, né? E coisas que efetivamente eu acredito que vão impulsionar o próximo mês a talvez algumas variáveis que jogam a expectativa para um campo um pouco melhor, né? Acho que a gente pode ter nos próximos meses, até por uma questão de sazonalidade, festas de fim de ano, as empresas começam a entrar numa dinâmica, o comportamento das pessoas começam a mudar e, portanto, eu acredito que notícias como um uma dívida PIB inferior à expectativa do mercado, ou seja, o mercado vem errando constantemente essa expectativa, né? E a gente vê que o governo federal conseguiu
fazer mais uma vez uma lição de casa fantástica. A gente vê isso daqui, né? A taxa de desemprego, a gente vai olhar mais para frente, está quase que início de 2016, fim de 2015, né? Ou seja, a gente vê uma taxa a níveis quase daqui a pouco, mais um pouquinho, a gente vê a governos bem anteriores. Mas o fato é que a gente, né, tem uma queda de desemprego importantíssima, né? A inflação também veio mais baixa do que o esperado no mês, para o mês de junho, e as narrativas de Covid, Ucrânia, Rússia e inflação ainda devem permear. Portanto, esses dados, principalmente esses 3 dados aqui, né, vão seguir com a gente por um bom tempo ainda. Tá? E aqui a gente vê, evidentemente, os resultados da empresa, que também deve seguir com a gente até o fim. Né? Aqui é dia 29, perdão, tá? 29, a gente vê que 63% de todas as empresas que são cobertas veio melhor do que o esperado pelo mercado. Então também mostra que pessimismo não chegou na gôndola, não chegou nas empresas, na sua maciça, nas maiores empresas. Né? Então isso aqui é muito positivo. Né? E vale lembrar que é o seguinte, aqui não o resultado veio pior do que o esperado, mas de todas as empresas que a gente olhou, 75% das empresas deram lucro, somente 10% deram prejuízo e 14% não tem divulgação ainda. Ou seja, veio pior do que esperado, mas lucro. Então isso é extremamente importante a gente perceber essas informações aqui, né? Bom, a gente teve a agenda, né, de sexta-feira, né? A gente acabou não fazendo o morning call da sexta-feira, terminou as férias, né? Ainda estamos trabalhando em home office aqui, então terminou as férias e eu tive agora um pouco mais de, de tempo para poder passar isso aqui com menos interferência. Quais são as notícias positivas que nós tivemos na sexta-feira? O PIB francês veio acima do esperado, né? A gente tem aqui uma notícia não muito boa. A inflação da Espanha atingiu 2 dígitos, né? Já estava em 2 dígitos, mas segue acelerando para 10,8 na Espanha. E aí a gente pode ver o consolidado da Europa como um todo. A gente vê aqui o PIB da Europa crescendo como um todo, porém a inflação segue galopante, né? Ainda não atingiu o PIB da Europa como um todo, não atingiu 2 dígitos, parece estar longe disso, mas a gente está em quase 9% ao ano, ou seja, é uma inflação muito grande, né? É um hiato sobre a inflação, que é esse hiato aqui, que eles começaram a fazer esse ajuste agora, mas aqui está cada vez mais abrindo, né? E isso, evidentemente, acaba comprometendo a expectativa de longo prazo das empresas, né? A gente já falou várias vezes sobre taxa de oportunidade, custo de oportunidade, entre outras coisas, né? Se você tem inflação alta, para você controlar, você aumenta a taxa de juros, se você aumenta a taxa de juros, em última instância você diminui o poder de compra. Né? E diminuindo o poder de compra faz com que as empresas acabam tendo um apetite menor para produzir mais, porque, finalmente, se você tem menos poder de compra, você vai comprar menos, e aí esse ciclo não é virtuoso, né? Porque não tem nada de virtude, mas esse ciclo destrutivo, ele acaba, essa engrenagem acaba dando um módulo contínuo, né? E aí até que há um choque efetivamente e as coisas mudem, mas essa é a dinâmica que a gente vê nesse exato momento, né? O PIB no México veio positivo, né? Coisa boa, né? A taxa de desemprego do Brasil veio excelente, excelente modo de dizer, claro, temos 9,3% da população economicamente ativa, ou idade ativa, né, o PIA, né, população idade ativa, aqui ainda desempregado, né, tem muita gente desempregado, mas, sem sombra de dúvida, como eu mostrei para vocês, é um grande avanço, lembrando em consideração a pandemia e tudo mais que a gente teve, né?
A gente vê o núcleo de índices de preço dos americanos, né? E eu sempre gosto de olhar o núcleo subindo, ou seja, a inflação no núcleo de índices de preços americanos segue acelerando, ou seja, a inflação segue apertando por lá, né? E o que mais aqui? Dados importantes que a gente pode ver aqui: PIB do Canadá ficou no 0 a 0, né? Esperavam um PIB pior, veio 0, ou seja, muito bom. Dívida bruta do Brasil, né? A gente comentou ali, também veio abaixo do esperado, né? E o apetite ao risco de Chicago veio abaixo do esperado, né? Do consumidor, ou seja, a gente começa a ver que começa a atacar, entre aspas, a moral do consumidor, a moral do produtor, no caso aqui, PIB de Chicago, produtor, e aqui do consumidor, que ainda a patamares relativamente melhores ou marginalmente melhores do que o esperado, mas de 51,1 veio 51,5, ou seja, não muito, não muito forte. Olha, e de Michigan, né, veio abaixo de 50. Quando a gente vê abaixo de 50, é que as coisas começam realmente a ficar ruins em termos de expectativa, né? E economia, tudo é expectativa. Então, se a gente não tem uma boa expectativa, por que acreditar no futuro, né? Se o futuro vai ser pior, por que, né, acreditar? Por que eu vou gastar mais? Por quê, né? Começa a ver esses questionamentos, né? E isso, evidentemente, volta àquela engrenagem não muito boa, né? Não boa. Aqui, dados de hoje, né? Vamos dar uma olhada aqui no varejo da Alemanha. Veio pior do que esperado, né? Esperava uma queda, uma alta de 0,2, veio uma queda de 1,6, ou seja, o varejo dando sinais de que a população já não consegue mais, provavelmente deve começar a aumentar estoque, enfim, os preços talvez estejam muito elevados e, portanto, o preço de equilíbrio ficou muito distante e aí você não tem condições de vender e, portanto, o varejo sofre, né? A gente vê aqui o confiança da Alemanha está acima de 50, da Alemanha não, da Rússia acima de 50, mas assim, quase perdendo. Aqui a gente vê da Espanha abaixo de 50, 48. A gente vê o da França 49,5, né? A gente vê da Alemanha 50, 49,3, ou seja, PMI, o índice de confiança da Europa como um todo, a média ali está 49,8, abaixo de 50, ou seja, farol amarelo piscando. Tá? Isso não é uma coisa muito boa, não é uma coisa boa, de fato. Taxa de desemprego da Europa como um todo está 6,6, ou seja, e está estável em 6,6 já, né? O último resultado também foi isso, né? Então, não é uma taxa ruim, mas, enfim, longe de ser como a taxa americana, que está embaixo de 4, e outros países que estão também, como o Canadá, que também está abaixo de 4, próximo de 3. Né? E esse será sempre um conflito da curva de Phillips, né? Desemprego e inflação. Né? Mas, enfim, é o que a gente não vamos entrar nessa discussão nesse momento, mas a gente vê uma taxa de desemprego, né, de 6,6, que não é ruim. É claro que a gente precisa ter 0 desemprego, esse é o ideal, né? E aí amanhã a gente comenta os demais indicadores. Bom, os principais índices americanos apresentaram uma alta forte na semana passada, lembrando, né, que não seja isso daqui, né? A gente vê esse negócio aqui, né? Então a gente ainda tem uma dinâmica de topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Será? Não sei, vamos ver, né? Pode ser que aqui é um ponto importante para começar a mudar essa dinâmica, né? De que aqui passe a superar aqui, ó, NASA que já superou. Agora, será que foi um falso rompimento, como a gente viu e aqui no câmbio, por exemplo, né? No Soul 2000, a gente vê aqui topos e fundos decrescentes aqui, né? Mostrando aqui também o apetite chegar próximo a esse topo. Não tem segredo. Para o mercado começar a mostrar uma dinâmica, ele tem que fazer fundos e topos crescentes. É isso que a gente tem que esperar agora. Por hora, o mercado mostrou que não tem mais disposição a cair, né? Até, assim, não dá para a gente engatar
uma quinta marcha. Estamos aí na sexta, engatando aí a terceira marcha, mas podendo frear a qualquer momento, né? Essa é a questão. Nikkei, né, mostrando aqui também com esse apetite de romper esse topo triplo aqui. Vamos ver como é que será essa semana. A Europa dando mesmos sinais dos Estados Unidos, não com tanta vontade, não com tanta força. Olha a distância aqui do último topo, né? Então, ainda parece ter, e a gente viu pelos PMI, uma certa desconfiança de que eles possam chegar nesse patamar, mas o fato é isso. VIX, né? Olha o VIX, o índice de volatilidade das inflações, das opções do S&P, ou o vulgo índice do medo caindo, ou seja, as pessoas tendo um pouco mais de confiança, e é normal, a gente olha isso aqui, né? É uma correlação inversa entre os índices americanos ao VIX. Se os índices sobem, isso mostra que o apetite a risco está melhor, então, ou seja, o índice do medo está menor. Então, isso realmente é, é, é bom verificar. O dólar, o petróleo, WTI, né, que tem atuado na inflação no mundo de maneira muito boa, ficou abaixo de 100 ainda. O Brent, que chegou a 105, voltou aí próximos aos 102, né, muito próximo da região de suporte. A gente espera que caia para o bem do mundo, para a dinâmica do mundo, espera que isso caia, né, e a gente vê uma dinâmica mais positiva de um modo geral. Uma coisa que chama atenção é os bonds americanos, né? Era de se esperar que eles fechassem as taxas, né? E o que está acontecendo, abrissem as taxas, perdão. E o que está acontecendo é isso, eles estão fechando as taxas. O dinheiro está vindo para esses ativos aqui, né? Se você acredita que na frente há espaço para tomar risco, você não vai travar o seu dinheiro nos bonds americanos. Claro, as taxas estão atrativas, mas o americano é diferente de nós. A maior parte da poupança americana está na renda variável e não na renda fixa. Então é importante, tanto essa queda que a gente vê aqui. Mas vamos acompanhar essa dinâmica aqui, né? Por hora, me dá um certo sinal assim, será mesmo que as bolsas americanas vão continuar subindo? É isso que me chama a atenção, por isso o alerta amarelo lá. Tá? Então, assim, eu ainda fico desconfiado, né? O ouro, voltando a essa região aqui importante, né? Rompendo aqui novamente, voltando, ainda com uma dinâmica de queda, e outra, né, uma reserva de valor, o bonds, o ouro sendo valorizado, a bolsa americana, será que vai continuar? Isso chama atenção. Então, a minério de ferro, a gente vê uma alta ligeira de 0,8, né, com uma alta muito forte na semana passada. Lembrando que esse é um gráfico chinês, né, sobe vermelho, cai verde, né? Então a gente olha aqui que teve uma alta forte na semana passada, né? Já numa região aqui que foi, foi fundo aqui, pode ser o que a gente chama de inversão de polaridade, que a gente já discutiu diversas vezes, tá? Os principais índices futuro, os asiáticos, todos fecharam no campo positivo, muito bom. Os futuros americanos atuam, todos menos Coreia, agora que eu vi. O índice futuros americano atuam levemente na queda, e os futuros europeus aí levemente, tirando a Alemanha caindo, a Rússia caindo quase 2%, mas lá está muito difícil pensar numa dinâmica positiva, embora tá, parece menos pior do que o esperado. Porém, aqui a gente vê destaque positivo para o Eurostoxx, né, ou perdão, para a Grã-Bretanha, que sobe 0,61, ou a Alemanha, que sobe 0,62, né? Destaque negativo está para Espanha, que fica no 0 a 0 por hora, né? A gente vê o CDS brasileiro, né, que é o ativo que mede o risco brasileiro, caindo novamente, né, e caindo bem, né? Lembrando que aqui já teve 320, agora 275, caindo bem, dando um belo de um alívio, muito bom isso. O Bitcoin voltando aos 23, já subindo forte o Bitcoin, né, mais de 10% aí desde a sua mínima, assim como o Ethereum também, né? Momento bom aí para as criptomoedas. E aí, o que esperar de agosto, né? Agosto é um mês misto aí, mas 52% toda a amostra de agosto dos últimos 24 anos foram positivos, né? 52%
foram positivas, 44% negativa, né? A diferença, evidentemente, ficou no 0 a 0. A gente tem aqui, quando é positivo, a média é 4,8, quando é negativo, é bem negativo, né? A média é 7,3, né? Então, assim, agosto aí é um mês que, se for para queda, tende a ser uma queda severa, né? A queda de agosto do mês passado, eu lembro dessa queda, eu estava nessa queda, foi horrível, caímos aí muito no agosto. Opa, agosto está aqui, perdão. Foi uma queda horrível, mas está aqui. Não chegou, não. Esse agosto aqui está sendo contaminado por 99, né? Eu tenho que tirar isso aqui da amostra, né? Olhando o gráfico, né? Você vê que os últimos agostos foram uma queda relativamente ruim. A queda que eu estou, que foi traumatizante para mim, foi uma entre safra, né? No mês passado aqui, que não está. Foi outubro que a bolsa caiu aqui, mas chegou a cair mais de 17% naquele mês. E voltou até relativamente, mas a gente pega aqui final de setembro, foi esse período, final de setembro com final de outubro, né? Praticamente 12 aqui, mas é juros compostos, né? Então é 7 com 7, 14 praticamente. E, enfim, foi uma queda forte nesses 2 meses. Mas aqui, agosto, a gente vê aqui, expurgando esses dados aqui, de 98, né? A gente não tem assim um agosto tão severo, depois eu vou fazer esse estudo, né? Dado que destoa tanto da amostra, né? A gente olha, a gente tem um mês aí possivelmente mais positivo, tá? Julho terminou aí com uma alta de 4,6, respirando julho, mas ainda no ano estamos negativo em 1,5, né? Esperar para ver o ano ter uma relativa melhora, tá? Os contratos futuros para o fundo, para o futuro do índice Bovespa, os estrangeiros têm uma posição positiva em 227 mil contratos, reduziram um pouco na sexta-feira. Os nacionais têm uma posição bem negativa e reduziram bem na segunda-feira. Né? Uma informação importante, isso na segunda-feira. O contrato de dólar, os estrangeiros têm uma posição positiva e seguem reduzindo essa posição, muito importante ver essa queda, e os nacionais também reduzindo na segunda-feira a posição vendida em dólar, né? Uma coisa boa também. E aqui está o índice, né? O gráfico diário, semanal e mensal. Vamos olhar aqui o mês, o fechamento do mês, né? Foi uma resposta importante. A gente fechou em cima dessa média aqui importante de 50 períodos, né? No gráfico mensal, uma resposta importante, fechou para dentro da banda, dando espaço aqui, uma expectativa para a gente vir aqui testar essa região aqui dos 109, 110 mil pontos, né? E em relação ao dólar, né? Olha como o dólar fez um falso rompimento também nessa região que segue uma inversão de polaridade muito forte. Aqui foi uma resistência importante para o dólar, tá? Então é importante a gente ver, olha essa queda na semana do dólar, né? A alta aqui importante, testando aqui o índice Bovespa, as médias, né, de 200 períodos, e olha o dólar aqui também aliviando bem, né? Importante ver, precisa ver se isso aqui não é um strike de baixo, cai e passa a subir, né? Isso é uma configuração técnica, mas a gente vai ver efetivamente se ele vai vir testar essa região aqui do fundo do dólar, perdeu 5 portanto, uma dinâmica mais positiva, o que na minha ótica de ver, em tudo que eu acompanho, faz todo sentido, tá bom? A gente vê aqui os principais índices, né? Petro e Vale subiram 0,48 na sexta-feira, praticamente Vale subiu, olha o mercado. Os demais ativos caíram 0,3, ou seja, a bolsa fechou no agregado aí de 0,57, tá? De uma maneira, a gente olha isso aqui de uma maneira constante. Os contratos DI, mesmo assim, fechando a curva, não foi o suficiente para impulsionar grande parte dos papéis, né? E a gente aproveita esse mês aqui para ver o fechamento do mês, para ver as principais quedas e as principais altas do ano até esse momento. Petróleo e gás, destaque
mais do que positivo, subindo 15% no ano, certo? Aqui estão as principais altas do dia, as quedas na semana, no mês e no ano. Fica de olho aqui, os índices ETF, dá uma olhada aqui também no mês, né, destaque positivo aqui para o índice de consumo e o índice imobiliário, né, no ano a gente vê um destaque positivo ainda para utilidade pública, né, utility, né? É importante acompanhar esses indicadores, essas performances, tá? Traz uma sensibilidade. Petrobras, olha só o que subiu na semana, né? 15%, 16% na semana. Bom, o que me chama uma atenção, um alerta muito grave, assim, importante, olha ou os dados da Bovespa estão errados, e dado que isso não é, não é difícil de acontecer, né? Eles erraram vários dados na parte do câmbio, mas olha essa alta expressiva, trazendo o estoque do BTC novamente para o campo negativo. Assim, importantíssimo ver essa alta. Amanhã eu vou conferir se essa alta aqui de fato aconteceu, e se aconteceu é um alerta vermelho, um alerta amarelo, por exemplo, né? O mercado começando a acreditar que pode vir mais quedas por aí, né? Então, assim, a gente tem que olhar isso daqui. Eu acredito que pode ter uma distorção muito séria né? Algo aconteceu, tá certo? Algo aconteceu, tomaram muito BTC, e que puxou muito forte o mercado de BTC, né? Então, aqui os destaques dos aluguéis mais tomados, os mais devolvidos, chama atenção aqui para a Movida, né, devolvendo bem aqui, caindo para a 12ª posição, Movida dos ativos mais alugados. Como a gente tem uma posição em Movida, para nós é muito bom. Olhando aqui, reta final da nossa conversa, olhando aqui a curva pré, né, a gente está muito próximo dos últimos 30 dias, olha só como cedeu a inflação implícita dos últimos 30 dias, né? Embora a taxa do IPCA não cedeu tanto, não cedeu tanto. Então tem muito prêmio nessa curva aqui, tá? Tem mais prêmio do que IPCA, tem mais prêmio dado a taxa pré aqui, a gente pode ver, tem mais prêmio do que IPCA. Então é importante olhar esse movimento da curva aqui, tá? Só fechando destaques positivos aqui que eu passei a comentar um pouco, né? A gente vê dívida pública bruta mais uma vez queda, uma dinâmica de queda, a gente pode ver aqui, importantíssimo essa dinâmica de queda, né? Mostrando que o nosso endividamento segue abaixo. A gente vê aqui esse patamar aqui das reservas internacionais, eu já contei para vocês que eu gosto de ver ela subindo, e ela já chegou a atingir o máximo de 25, 22 bilhões de venda, agora 16, ou seja, o Banco Central tem aproveitado essa queda do campo para recompor um pouco, né? E a gente olha, aqui a gente já comentou, e por fim, vê essa taxa de desemprego mais uma vez, né? Mostrando aqui que a gente veio patamares aqui de 2015. Muito bom o trabalho, né? Menos pessoas desempregadas, ainda precisa, esse número precisa ser menor, mas sem sombra de dúvida, superando todas as expectativas que o mercado tem contratado, e a população desempregada tem sido cada vez menor, né? Ou seja, lembrando em consideração que a gente já teve uma pandemia e a gente já teve uma taxa de quase 15, 16%. Ou seja, houve uma queda, as pessoas voltando a trabalhar, isso é uma coisa importante para nós, né? A níveis de 2015, né? Ou seja, pré-pandemia, pré-Temer, pré-Bolsonaro, pré um monte de coisa, né? E então, assim, realmente uma informação importantíssima. Uma informação que a gente precisa acompanhar, julho ainda não terminou, mas olha o saque da poupança, muita gente sacando dinheiro da poupança, né? O saque já está em 70 bilhões, é o maior saque no ano dos últimos 12 anos. Ou seja, é importante acompanhar esse saque, as reservas, esse auxílio, ele pode vai estar vindo em uma boa hora. Então, basicamente é isso. Agradeço a sua atenção até aqui. Querendo manter o contato com a gente, é só entrar nesses meios de contato, e desejo ver vocês aqui amanhã. Obrigado pela sua atenção até aqui. Uma ótima semana a todos.